Olá! Hoje nós vamos falar sobre cultura no Brasil, patrimônio material e imaterial. Uma aula bem levinha, bem simples, muito interessante. Então, vamos começar. Começando do começo, vamos entender a cultura no Brasil, né? É importante a gente entender que a cultura no Brasil, ela foi formada e construída com a contribuição de diversos povos. Nós temos uma cultura aqui na região norte, o pessoal lá do sul tem outra. Então, os costumes aqui da região norte, do centro-oeste, do sul, eles são muito diferentes. E isso inclui tudo: comida, o modo de falar, de pensar, enfim. Há uma diversidade cultural infinita e muito grande no Brasil. Quando a gente pensa em cultura na região norte, a gente já tem a contribuição dos povos indígenas. Lá no sul a gente vai ter os povos europeus, né, que contribuíram para o enriquecimento da cultura. E nós temos a cultura própria do Brasil, né, nossos dizeres, nossas gírias, enfim. O Brasil, ele conta com uma diversidade cultural imensa, que quase não é vista em outros países do mundo. E começando aqui com o conceito, né, de patrimônio histórico. O patrimônio histórico, ele pode ser um bem móvel, um material, algo natural, uma paisagem, enfim. E a função do patrimônio é educar a sociedade. Ele pode ser um grupo de pessoas, ele pode instruir um grupo de pessoas em qualquer nível de cultura ou aprendizagem, enfim. Ele possui um valor inestimável para aquela sociedade em que ele está inserido. E o patrimônio, ele é importante para a construção da sociedade presente. Ele tem uma função profundamente educativa. Então, ele está presente ali em todas as sociedades, porque ele ajuda com que a lembrança, a história, os costumes continuem vivos, né? Ele é uma lembrança, ele é uma construção social. E ele tem muito esse caráter educativo, esse caráter de preservação, né? E aí, nós temos dois tipos de patrimônio histórico que são muito importantes quando a gente discute esse tema. O primeiro deles é o patrimônio material. Ele, como o próprio nome já diz, é aquilo que a gente pode tocar, é material, aquilo que a gente pode ver e ter o contato físico mesmo. Então, pode ser construções, paisagens, cidades, obras de arte, livros, enfim, é uma diversidade de itens, uma diversidade de conceitos. E nós temos aqui alguns exemplos, né? Como a cidade de Olinda, lá em Pernambuco, que foi tombada como patrimônio histórico do Brasil, porque justamente volta aquele conceito que a gente discutiu no começo. A preservação da identidade daquele povo foi importante, né, e ainda é importante para a história, para contar a história daquele povo, daquela cidade. E a gente vê aí na imagem várias construções, né, bem coloridas. A gente vê aí que são construções de séculos passados. E a gente vê também carros. Então a gente vê que no presente essas construções sendo preservadas por si só, elas já contam, né, uma história, já contam ali um período histórico que nos ajuda a entender, nos ajuda a entender como foi a construção desse país, né, no período colonial e depois nas repúblicas. Enfim, a gente vê que esse patrimônio histórico, ele tem um caráter profundamente importante para a construção da identidade histórica, social e étnica de determinado povo. E a gente tem aqui, na segunda imagem, o Cristo Redentor, que é muito conhecido, né? Todo mundo já ouviu falar, que fica lá no Rio de Janeiro, e ele foi tombado também no ano de 2008 como patrimônio histórico aqui do Brasil. Então a gente vê que construções, cidades, esse patrimônio material, ele é muito diverso e muito importante, porque justamente se torna, né, um cartão postal, uma referência daquele país, daquela cidade, daquela região, como Cristo Redentor, que todo mundo, né, afora conhece, que é uma das referências do Brasil, vira cartão postal, as pessoas vêm aqui para o Brasil para conhecer, né, esse monumento, tiram fotos, enfim, é muito importante para a construção daquele país, para ter essa identidade. E aí, a gente passa para o nosso segundo tipo de patrimônio, que é o patrimônio imaterial,
ou seja, eles não são palpáveis, a gente não pode tocar, né? A gente não tem essa matéria por si só de tocar, enfim, como as cidades, né, que a gente pode estar inserido, ou os monumentos, livros, pinturas, enfim. O patrimônio material, ele se caracteriza como costumes, tradições, como aquela tradição oral, como danças e festividades, o frevo é um exemplo muito importante disso. O frevo virou patrimônio histórico aqui do Brasil. Então, são aquelas tradições que são passadas de gerações a gerações nas comunidades. A gente tem aqui o exemplo da capoeira, que todo mundo já ouviu falar, né? Aquelas danças em que as pessoas se reúnem, dança misturada com um tipo de luta. Então, são tradições que são passadas de séculos a séculos naquele grupo de pessoas, né? Então, o patrimônio material são aqueles costumes, aquelas tradições, aquele modo de fazer as coisas. É algo propriamente seu, né? Algo propriamente cultural, propriamente profundamente tradicional. E nós também temos o exemplo do Círio de Nazaré, aqui no nossa região norte, né? Lá em Belém, no estado do Pará. O Círio de Nazaré, ele é muito importante, ele vem como uma tradição ali do pessoal de Belém, ali daquela região, e também do interior, né, do Pará. Então, o Círio de Nazaré, ele reúne milhões de pessoas, né, centenas de milhares de pessoas todos os anos nessa procissão. Então, é um costume que é passado de geração a geração. Filhos vão com seus pais e depois levam seus filhos, né? Então, a gente vê que tem esse caráter de reunir as pessoas, de trazer essa identidade que possa se reunir, né? Que as pessoas possam compartilhar essas tradições que trazem uma identidade a mais, um caráter cultural, enfim. Esses são o patrimônio histórico imaterial. Aquele que a gente não pode tocar, né, propriamente, mas são tradições, são culturas que passam de geração a geração. E aí vocês me perguntam, mas professora, esses patrimônios históricos, ele acontece assim, do nada, ou não? Tem alguém que regulamenta, né? Tem alguma política? E a resposta é sim. Nós temos aqui no Brasil o IFPAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que regulamenta isso, que estuda, que pesquisa para ver, né, qual é o papel daquele patrimônio, daquele monumento, daquela cultura, daquela cidade, enfim, para aquele povo, para aquela sociedade em que ele está inserido. E daí passa por uma regulamentação, tem toda uma discussão, ver se eles estão, né, se eles preenchem todo o requisito do que é um patrimônio histórico, se aquilo é importante mesmo para aquela sociedade, qual é o papel daquele objeto, daquela tradição no contexto em que está inserido. E daí passa a essa a essa a esse status de patrimônio cultural. E isso é a nível nacional, né? A nível internacional, nós temos a Unesco, que também trabalha com o IPAM, porque nós temos também aqueles patrimônios culturais internacionais, como vários. Nós temos aí como exemplo de patrimônio histórico internacional as pirâmides do Egito, né, que todo mundo já ouviu falar. Então, nós temos aí uma infinidade de monumentos, tradições e culturas que nos ajudam a nos entender, né, como cidadãos, como sociedade, como seres humanos inseridos, né, a ter esse costume, enfim. Então, o patrimônio e a cultura no Brasil são algo muito importante, né? São características muito importantes que nos transformam, né? Que nos guiam a fim de nos tornarmos cidadãos completos, né? Cidadãos cheios de cultura, instrução, que não perderam suas tradições. Então, por isso que é importante a gente entender e discutir acerca do patrimônio cultural, né? Do patrimônio histórico e cultural aqui no Brasil. Bem, gente, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, podem nos mandar mensagem, podem mandar e-mail, que nós estamos sempre muito animados em responder vocês, em ter interação.
Então se inscrevam no canal, dê um joinha e até mais. E façam as atividades, viu? Um beijo!